Boa noite. Boa noite. Bom. Aguardando um pouquinho. O sol chegar, né? Ei, Ingrid, boa noite. Que bom você por aqui. Me fala se está me ouvindo bem. Está tudo tranquilo. Vou esperar 2 minutinhos para a gente dar início. Ai, muito bom, obrigada. Ei, Cris, boa noite. Joia. Bom, então, primeiramente, né, eu queria agradecer esse convite da Casa Lar Servidores de Jesus para estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre o Evangelho, sobre esse tema que eu acho assim muito importante para gente, né? Então, primeiramente, eu agradeço muito o convite, né? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a todos que entrarem agora ao vivo, que entrarem mais tarde, né? Em outro momento. Então, eu sou a Thelma. Eu trabalho aqui, eu faço trabalho voluntário com a Casa Girassol aqui em Nova Lima também, né? Já há algum tempo. E com ela ali a gente vem aprendendo, né, essas questões do Evangelho, e é muito bom quando a gente tem a oportunidade de conversar assim, né? Bom, eu queria convidar vocês que estiverem online agora, que forem chegando, né? Eu acho que algumas pessoas conseguem colocar aqui, deixar marcado aí, mas assim, colocar um copo com água, né, para durante a nossa prece inicial e durante o estudo e ao final também, para que essa água seja fluidificada, né? Podemos então colocar um copo com água, se for só para você pode também colocar uma garrafa para ser fluidificada, para usar para a família toda, né? Então tem essas duas formas, você pode escolher. Você pode usar também uma garrafa só para você também, né? Para quem mora sozinho não é problema, né? Você pode aproveitar essa água aí por mais tempo, né? Tá tudo ótimo, tá tudo certo, né? Boa noite, Sueli, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Eu estava falando agora, se quiser pode pegar um copo ou uma garrafa para colocar uma água e para fluidificar durante o nosso estudo, tá bom? Bom, gente, vou convidar então vocês para a gente fazer uma prece, né, para a gente já começar a entrar no clima nesse clima gostoso que é um estudo que a gente faz, né? Então, convido vocês a fecharem os olhos, a manterem essa vibração que a oração nos traz, né? De paz, de harmonia e de abertura para o que vier chegando, né? O que chegar nesse momento, que a gente possa compartilhar aprendizados, conhecimentos, e que neste momento, Mestre Jesus, os nossos mentores individuais e os mentores da Casa Lar, servidores de Jesus, nos orientem e nos auxiliem nessa jornada que estamos caminhando, nessa encarnação e nas próximas. Que possamos cada vez mais caminhar no bem e no amor ao próximo. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Peço que toda a espiritualidade amiga que aqui está presente conosco nos auxilie e nos banhe com energias e fluidos de amor, de paz, de serenidade, de harmonia. Que tenhamos uma boa noite, de muito
de muitas coisas boas para compartilhar. Assim seja. Obrigada. Bom, hoje então eu vou falar para vocês um pouquinho, né, do meu entendimento sobre o capítulo 11 do Evangelho. Então, quem tiver o Evangelho e quiser acompanhar algumas partes, né, pode acompanhar. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, tá? Então, esse capítulo ele começa falando sobre o mandamento maior, né, que é justamente esse: amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E aí a segunda lei vem a ser: amar o vosso próximo como a si mesmo, né? Esse capítulo e esse mandamento, o que ele traz para a gente, né, de aprendizado importante, o que eu vejo assim como são 5 pontos de aprendizado bem importantes. O primeiro, né, que é: faça ao próximo o que você gostaria que fizesse a você mesmo, ou o que já fizeram por você, né? O segundo é: a evolução do homem leva ao amor verdadeiro, independente da gente querer ou não, né? É o processo evolutivo e não tem muito como escapar, graças a Deus. O terceiro ponto é sobre o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é o anti-amor, né? E quando a gente fala isso, a gente desassocia o amor. Quando a gente começa a pensar muito em nós, né, do egoísmo. Cada um desses pontos eu vou falar um pouco mais aqui pra frente, tá? E a gente tem outra importante, que é a caridade e o não julgar, tá? Junto com o não julgar vem o perdão, né? Então tudo isso são ensinamentos de amor, tá? Que é o que fala dessa lei maior, né? Então, para a gente falar primeiro sobre esse primeiro ponto: faça ao próximo o que gostaria que fizessem por você ou o que já fizeram por você e que foi bom, a gente vem, né, desse primeiro ponto do Evangelho, que fala sobre a parábola dos credores, né? Então, um rei vai cobrar uma dívida do seu servo, e o servo fala: eu não tenho como pagar agora, mas eu vou trabalhar e eu vou te pagar. Eu te juro, eu vou te pagar, né? Eu tenho filhos, eu tenho família, não me prenda e tal. E o rei, comovido, com muita compaixão: não, então tudo bem, eu te perdoo das dívidas, vai trabalhar, vai sustentar sua família, não precisa se preocupar com as dívidas. E aí, o que o servo faz? Quando ele sai, ele encontra alguém que deve dinheiro para ele também. E aí, não entendendo a lição de amor e compaixão que o rei havia acabado de mostrar para ele, o que ele faz? Cobra do amigo. E quando ele cobra e o amigo dele fala a mesma coisa: na minha família eu não posso ir preso, porque se eu for preso eu não tenho como trabalhar e eu preciso sustentar minha família. Aí ele fala: o problema é seu, lavo minhas mãos, eu quero meu dinheiro. E naquele momento ele já não precisava do dinheiro para pagar o rei. Então, assim, ele poderia continuar trabalhando, continuar tendo um amigo, mas ele optou por punir o amigo, né? O rei, sabendo daquela atitude dele, chamou ele e falou assim: olha, eu fui compassivo com você, eu mostrei esse lado que a gente pode perdoar uma dívida, e você faz isso, você não aprendeu? Então, prende ele, né? Então, o que acontece? Nesse ponto, uma coisa que a gente olha bastante é isso: cada dia a gente tem esse aprendizado, né? De como a gente gostaria de ser tratado, que é uma coisa que a gente sente, né? E muitas vezes a gente não entrega isso para o outro.
É normal, por exemplo, a gente ter raiva, ter né, esses sentimentos que a gente acaba explodindo em cima da outra pessoa. Isso acontece, né? A gente está aqui num processo evolutivo, que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Então, acontece. O que a gente precisa entender sobre esse processo? Primeiro, teve aquele momento onde você despejou a raiva na pessoa, ok. Primeiro aprendizado, pede desculpa, né? A gente às vezes é tão orgulhoso que a gente não consegue nem pedir desculpa. Então o primeiro passo é esse, assumir que erramos, assumir que a gente tem esse problema aí e pedir desculpa. O segundo passo já é mais profundo. É quando chegar um outro momento de raiva, falar assim, peraí, não precisa ser assim, né? Que aí é quando a gente age diferente, age da forma como gostaríamos de ser tratados, né? E até quando a gente fala essa questão de não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizesse com a gente, eu falo assim, não precisa ser necessariamente fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Por quê? Porque cada um de nós é uma pessoa, é um indivíduo com gostos diferentes, né, e tal. Então, quando você for fazer alguma coisa e que você pensa assim, será que essa pessoa vai gostar? Se fosse eu não gostaria. Então eu já não faço. Quando eu tenho a oportunidade, dependendo do que for, eu posso chegar para a pessoa e falar assim, como você gostaria que fosse? E aí essa pessoa vai te falar, ou não. E se não falar, tudo bem, mas se ela te falar, você tem a oportunidade de agir conforme o esperado por essa pessoa. Se você não concordar, é uma forma de conversar, né? Então, assim, a gente precisa ser menos instintivo, né? E ser mais compassivo, né? Um exemplo dessa energia que a gente tem de quando a gente age por impulso, né? Teve uma vez que eu estava indo para Belo Horizonte num domingo de manhãzinha, de ônibus, e uma pessoa passou um ponto e aí o ônibus parou no sinal e a pessoa lá de trás gritou, motorista, abre a porta aí, você não viu que eu dei o sinal? Não, eu quero descer. E aí eu olhei assim e falei, tudo bem, né? Aí ele abriu a porta e ela continuou. Que isso? Não é possível, não presta atenção no próprio trabalho, não sabe o que está fazendo, está com a cabeça no mundo da lua. E aquilo me fez pensar assim, que energia que essa pessoa segue o dia. Porque, gente, eram 7 horas da manhã de um domingo, que é dia de descanso. E tudo bem, talvez ela estivesse indo trabalhar, mas não precisava, né? Então, é um ponto para a gente pensar. A forma como a gente age com o outro reflete na gente. Então, se eu sou tão explosiva com o outro, assim, e às vezes por um motivo tão mínimo, qual a energia que eu estou trazendo para mim, né? Então, é isso, né? O que eu posso doar para o outro volta para mim, tá? Então, é só para a gente refletir aí nesse ponto, nesse aspecto. Bom, eu tô vendo aqui pela minha colinha, gente, desculpa. Sim. Então, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, porque o que aconteceu com o rei com relação ao servo, né? Ele se encheu de compaixão pelo servo. E o que é compaixão? Eu tenho aqui chama Oráculo do Pão, que eu acho que são cartas maravilhosas. São 32 cartas que trabalham virtudes. E uma das cartas é compaixão. Eu queria compartilhar com vocês o que essa carta fala sobre compaixão, que é assim, praticamente o que nós vamos falar aqui nesse estudo, tá? Então, compaixão é compreender o outro em seu próprio coração, trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual,
é sentir o outro em sua condição humana, é o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Então, assim, compaixão é tudo isso, é agir com amor, é agir enxergando o outro através de quem nós somos, né? Quem eu sou, como eu gostaria de ser tratada. É exatamente isso. Então, quando ele trata o ser com compaixão, ele traz junto o perdão. Resumindo, amor é perdão. Por quê? Porque a gente está aqui, a gente está num processo evolutivo e a gente vai errar muito e a gente não merece perdão. Se a lei maior é o amor e o amor é ao próximo, então, né, não é o perdão, ele vai existir, né? A Ingrid comentou: nem sempre ajudar o outro significa fazer o que queremos, mas precisamos saber o que faz falta a essa pessoa e se ela deseja ou precisa que falemos ou o que ela realmente precisa. Exatamente, Ingrid, porque nem sempre, né, essa questão do ajudar o outro, né, às vezes a gente tenta fazer as coisas assim e na verdade a única coisa que ela quer é ali, ó, sentar do lado da pessoa, não quer que você fale nada, só quer sentar, né? E é isso, a presença silenciosa é um grande gesto de amor, é isso mesmo, né? Aqui a lei do amor no Evangelho, falando sobre a evolução, ele fala assim: no seu início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Bom, aqui a gente fala desse processo evolutivo, né? Que é exatamente isso que acontece na encarnação. O nosso objetivo na vida não é ser ignorante e é evoluir com o amor, tá? Porque nós dependemos uns dos outros, não dá para simplesmente evoluir e falar assim: eu vou ficar sozinha aqui no meu canto e vai dar tudo certo. Não vai. Nós estamos aqui porque dependemos uns dos outros emocionalmente, fisicamente, materialmente. E não é uma dependência daquelas que assim, eu não posso fazer mais nada da minha vida porque eu dependo do outro. Não, é porque a gente depende de afeto, porque a gente está aqui para isso mesmo, para saber lidar com as diferenças. E essa dependência é isso. Quando eu sei lidar com a diferença com o outro, eu estou mostrando que eu aprendi a amar o meu próximo, né? Então, e aí é isso, né? Uma coisa que eu coloquei aqui é isso, que a gente já errou muito, a gente vai errar muito ainda, mas só da gente estar aqui hoje, reunido, conversando, já é um ponto que a gente tem interesse de melhorar. Então, isso é importante, esse movimento é importante, porque a gente, de pontinha em pontinha, a gente muda o mundo. Vocês já ouviram falar que o beija-flor, num incêndio, por exemplo, né? O beija-flor pequenininho daquele jeito, ele vai lá, pega uma gotinha de água e joga ali onde está o foco do incêndio. E aí, é uma lenda que conta assim, né? E aí perguntaram para ele: mas por que você está fazendo isso? É tão pequeno, uma gotinha, não vai fazer diferença nenhuma. E ele fala, né? Eu não lembro muito bem, mas ele fala: se eu fizer a minha parte, eu já estou fazendo alguma coisa. Aí o que acontece? O outro beija-flor vai junto, o outro vai também, um outro passarinho. E nisso reúne vários animais, porque eles entendem que se um fizer, outros vão e eu faço a diferença. E isso vale para o amor, né? E aí,
ele fala aqui, ó. Para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade toda. Então é isso. Não tem limite. A gente não tem que escolher quem vai amar. O ideal é esse, amar a todos, né? E aí é isso, Cris. O amor contamina, contagia, e aí é inevitável. Quando você começa um movimento, contamina. Olha que vírus mais lindo, né? Porque é isso. Deveria ser dessa forma, sabe? Mas a gente está caminhando, tá? A gente está caminhando e nós vamos para isso. E aí eu falo assim, quando, por exemplo, uma pessoa, e isso acontece, às vezes a gente entra numa loja e vai, quando você vai procurar um atendente, ou quando a pessoa vem, ela vem meio grosseira, não só em uma loja, mas acontece em várias situações, né? Que você vai falar alguma coisa, a pessoa já vem meio grosseira, você fica assim. E aí quebra o ciclo. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. O que é quebra o ciclo? Quando a pessoa vem carrancuda, né, fala alguma coisa com você, você já chega e fala assim: bom dia, tudo bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Né? Isso é quebrar o ciclo. Então, a gente pode fazer isso, a gente tem o poder de fazer isso. Muitas vezes a gente fica até com vergonha porque, mas o que o povo vai pensar de mim? Eu sou intrometido, que não sei o quê. Mas isso é gentileza, sabe? Quando você chega, olha para uma pessoa que você vê que tá carrancuda, que não tá bem ali, não custa, né? Não custa ser um pouco gentil com as pessoas. A Ingrid falou: amar sem limites e aceitar as pessoas, principalmente quando parece que a gente interpreta que não mereçam. Exatamente, Ingrid. A gente também vai falar disso, do julgamento. Quantas vezes somos nós a pedra no sapato da outra pessoa, né? E somos. Nossa, a Cris falou, muitas vezes, e precisamos do perdão. Perdoemos para que sejamos perdoados. Exatamente. E eu falo outra coisa também, Cris. Perdoemos para que sejamos livres. Porque muitas vezes a gente carrega palavra da moda, um ranço de alguém por alguma coisa que ela fez. E para quem que está pesando aquilo? Para quem está carregando o ranço. Porque a outra pessoa às vezes nem sabe, não tem nem noção de que você está com raiva e etc. E você tá com aquela raiva ali e não faz sentido nenhum para outra pessoa. Para você tá ali, ó, né, alimentando uma mágoa, que é má água, que não faz bem, né? Então, pro outro, às vezes, não tá nem fazendo diferença, mas para você tá te alimentando de coisa ruim. Então, vamos perdoar. Independente se, por exemplo, se perdoa uma pessoa, a pessoa não quer nem olhar para sua cara, mesmo assim, não tem problema, perdoa. Amor, compaixão e perdão, é tudo a mesma coisa. E aí, eu falo aqui, né? Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. Aí eu queria falar isso para falar assim, aquele ditado que a gente conhece e que a gente já até comentou sobre isso aqui, né?
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso acontece com o amor. Nós somos uma pedra que está sendo esculpida pelos sentimentos, pelos aprendizados, por tudo, né? Então vamos aproveitar isso, que se a gente está sendo bem lapidado, o outro também pode. Então sejamos água, né? Vamos ver aqui. A Fabiana comentou, o perdão é sempre para nós mesmos, pela nossa libertação. Exatamente. Exatamente, bem assim. Bom, e aí, reconhecendo então que a lei de amor, né, fala que amar ao próximo como a si mesmo, o que a gente pode entender disso? Como a si mesmo. Então você precisa primeiro se amar, tá? Esse é um ponto assim que muitas vezes a gente se perde, né? Então, primeiro ponto, você precisa se amar, se respeitar, entender o que você quer, o que você não quer, entender o que você gosta, colocar limites, para depois amar o outro. Porque muitas vezes, o que a gente faz com esse amor? Eu amo a tal pessoa, então eu faço tudo por ele ou por ela, seja companheiro, sejam os filhos, sejam os pais, seja quem for. Aí você faz tudo pela outra pessoa em nome do amor, mas você faz coisas que você não gostaria de ter feito. Então você não está se amando muito. Boa noite a todos que chegaram por aí, por agora. Então é isso, sabe? A primeira lei, aí, dentro dessa segunda lei, o mais importante é ame você mesmo, para então você poder amar o outro. Porque quando você se ama e você se respeita, você sabe seus limites e tudo mais, você respeita o outro dentro dos limites dele. Você ama o outro por quem ele é, porque você já sabe quem você é. Entendeu? Então, assim, o primeiro ponto é esse. E aí, uma das coisas que eu falei lá no início, né, a respeito do egoísmo, que o egoísmo é o anti-amor, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente começa, a gente vem numa sociedade, numa cultura em que se colocar em primeiro lugar é um pouco errado. Hoje isso está sendo... a gente já está mudando esse conceito, a gente já está entendendo que a gente precisa estar em primeiro lugar e que esse primeiro lugar não é numa posição de estar maior do que os outros, é uma posição de igualdade. E sendo igual, eu me amo e amo o outro. Então, é muito diferente do egoísmo. No egoísmo, o Evangelho fala que o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E aí, o exemplo que ele traz aqui no Evangelho é Jesus e Pôncio Pilatos. Porque Jesus se doou, né? Ele foi totalmente abnegado, resignado. Não, tudo bem. Depois de conversar com Pôncio Pilatos, né? Ele falou, não, tudo bem. Se você precisa me crucificar, não tem problema. Eu vou. E Pôncio Pilatos falou, mas eu não acho certo. E falou com o povo, falou, gente, por que vocês estão querendo crucificar essa pessoa? Não tem nada a ver. E as pessoas falaram, vamos crucificar. E o que ele fez? Ok, eu lavo as minhas mãos. E assim, é um jargão que muitas vezes a gente usa, lavo minhas mãos. Por quê? Porque eu não quero opinar. Porque eu não quero correr esse risco de opinar. Então, Pôncio Pilatos foi egoísta. E por quê? Porque ele tinha uma posição social
onde ele precisava responder, né, a certas coisas, e ele preferiu responder à população e não ao que ele achava certo. Então, e aí o que acontece? Ele abriu mão da verdade que ele acreditava, porque por vaidade, né, orgulho e o medo de ser julgado, o medo de perder a posição social dele, né? E aí ele tomou uma decisão de não, então eu vou seguir por esse caminho aqui, eu vou crucificar Jesus e vocês que arquem com isso aí, né? É quase uma covardia, que aí é o inverso da coragem, porque a coragem, né, para combater o egoísmo você precisa de coragem, né? É isso mesmo, Cris. Se a gente conseguir se amar, a gente consegue amar o próximo. Isso é claro, tá? Bom, então assim, quando a gente tem amor próprio, quando a gente sabe dos nossos limites, quando a gente se respeita, quando a gente sabe das nossas verdades, nada compra a gente. A gente pode até ter um certo receio, a gente pode ter medo de tomar uma atitude, mas a gente vai lá e encara, a gente paga para ver, porque é a nossa verdade, é quem somos, e a gente chega à conclusão de que não dá para ser de outro jeito, né? Mas isso só acontece quando a gente tá nesse nível de aprendizado de quem somos, do que queremos e de que eu sou muito importante para mim mesmo, né? Então, assim, quando a gente tem quando a gente tem o amor próprio muito bem resolvido, a gente consegue amar o outro, porque esse amor próprio bem resolvido, ele não faz a gente olhar para o próprio umbigo só, tipo, eu me amo demais, então nossa, não, aquela pessoa ali não me serve, o outro também não quero. Não, a gente olha para os outros com compaixão, né? E aí a gente tem essa capacidade de ser caridoso. Por quê? Porque a gente não suporta injustiça, porque isso dói na gente. E porque não suportando injustiça, a gente também se percebe incapaz de julgar o outro. E por mais que às vezes a gente cometa alguns erros de pré-julgamento, de falar, o outro opa, peraí, e por que direito eu tenho de fazer isso? É todo um aprendizado. E a gente vai crescendo em cima desse aprendizado, tá? Então, e aí, orgulho e egoísmo, porque o orgulho caminha junto com o egoísmo, podem ser combatidos com a caridade. E a caridade não pode existir sem fé. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a caridade, compaixão e com amor, porque a caridade é um braço do amor, nós não pensamos a vaidade não existe quando esse trabalho é real. Então, a caridade, o Espírito de Luz, né, que é o que fala sobre a caridade nesse capítulo, ele fala sobre abnegação, dedicação, sacrificar os interesses egoístas para pensar nos interesses dos outros ou nos interesses em comum, né? É um exercício diário que a gente faz. Por quê? Porque nós nascemos, por causa dessa cultura, né? A gente viveu numa cultura onde olhar para o próximo era um pouco difícil. E graças a Deus estamos quebrando esse ciclo. Hoje é muito expansivo esse movimento da caridade, né? A Cris comentou, a nossa dor nos faz entender mais a dor do outro, com isso vem a compaixão. É isso, Cris. Mas aí é por isso que eu falo que a gente tem que amar a nós mesmos, porque quando a gente ama a nós mesmos, a gente olha para a nossa dor, né? Se a gente não se ama, a nossa dor vira vitimismo.
E aí a gente não está olhando para a dor, a gente não está buscando uma cura. Como é que eu vou olhar para o outro se eu não me curo também, né? Então é bem isso mesmo. Quando a gente tem esse potencial de olhar para a gente com um olhar caridoso, a gente olha para o outro também, né? Então a caridade de verdade, né? A gente faz sem pensar em recompensa, pagamento ou reconhecimento. A gente não pensa nisso, a gente não quer saber dessas coisas. A gente simplesmente faz porque entende que é o certo, porque entende que os outros precisam. E se eu tenho, por que eu não posso distribuir? Seja material, seja apoio emocional, seja o que for, né? A caridade ela não é só material. E quando a gente fala da caridade material, né? Por que a gente pensa na fé aqui? Porque quando a gente tem uma fé forte, né, suficientemente forte, a gente sabe que isso aqui é transitório. Que o que fica mesmo é o espírito, é tudo que a gente aprende, dessa questão moral que a gente aprende. Né? E não é a questão moral das leis humanas, é a questão moral mesmo, do como lidar com o outro, sabe? Então, e aí quando a gente percebe isso através da fé, porque só a fé que traz esse entendimento pra gente, a gente pensa assim, cara, às vezes eu não preciso de tanta coisa assim, de tanto material. Eu tenho, eu posso doar. E se eu doar, eu inclusive vou ter de volta também. Vocês conhecem aquela lei do retorno? É isso, sabe? É manter-se aberto para a questão para a abundância, vamos dizer assim. Então, se eu tenho em excesso, onde vai caber mais? Não vai caber. Então, eu preciso ter um ideal, eu preciso ter um tanto. Eu não preciso de mais do que aquilo. Se eu tenho mais, opa, peraí, deixa eu esvaziar aqui um pouquinho para entrar coisa nova. Porque o fluxo é esse, ó. É fluxo, é cíclico, vai e vem, sabe? Um rio não fica parado, quando o rio fica parado, tá ruim. Então vamos seguir o fluxo da natureza, né? O rio corre, eu tenho aqui hoje, eu posso doar. O que não pode realmente é faltar para mim para eu suprir o outro. Aí a gente volta para o amor próprio, né? Enquanto eu tenho e que eu tenho o suficiente, se me sobra, eu posso fazer uma caridade. De braços abertos, de coração aberto e sem querer reconhecimento. Isso não é uma caridade, é vaidade. E a gente já falou da vaidade, vaidade é egoísmo, beleza? Bom, então assim, falando dessa questão, né, da questão material. Nós estamos num mundo material, então sim, nós precisamos de coisas materiais. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa de móveis para ter em casa, a gente precisa da comida. Nós precisamos de tudo isso, nós devemos usar tudo isso. Não devemos nos apegar a essas coisas. Isso que é o ponto importante. E isso, quando a gente tem essa fé bem trabalhada, essa fé bem fortalecida, a gente entende isso muito fácil. A gente entende que se eu tenho hoje e amanhã eu não tenho por algum motivo, eu terei. Né? Eu terei. Então... tá. E aí a gente vai para a última parte aqui, caridade para com os criminosos. E aí é aquela questão do não julgamento e do perdão, né? Porque assim, primeiro ponto que a gente já falou, amar ao próximo. Quando fala o próximo, não, Jesus não quis dizer o próximo, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, não, é toda a humanidade. Até mesmo porque em espírito somos todos irmãos. Então, ponto, é o primeiro ponto, né? E quando nós somos caridosos de verdade, a gente não aceita injustiça e entende que não temos o direito de julgar. Então, por que é que eu vou julgar
alguém que cometeu um crime. Eu não tenho esse direito, porque o que é certo para mim hoje, com a visão que eu tenho né, do espiritismo, com a visão que eu tenho, com os aprendizados de leis morais e leis de amor, o que é certo para mim, o que é errado para mim, pode não ser para outra pessoa que não tenha esses ensinamentos. Então tudo isso é levado em conta quando a pessoa vai ser julgada. E o julgamento de Deus é baseado em amor, né? É baseado em compaixão. Então o que ele faz quando um criminoso está preso, morre, chega lá, vamos supor, né? Vamos dizer assim, e o que Deus, né? O que é a orientação dessa lei de amor? Qual foi o aprendizado que você teve? Ah, sei lá, não aprendi nada não. Então você vai voltar para ter oportunidade de aprender de novo, né? Aproveita melhor as oportunidades que você teve, que você vai ter. Foca um pouquinho mais. Então é sempre assim. A questão aqui é um criminoso, por exemplo, ele talvez não tenha tido a oportunidade de aprender as coisas que a gente está tendo a oportunidade aqui agora. Se ele não teve, ele não tem conhecimento. Então, o que é certo para mim, o que é errado para mim, talvez não seja para ele. Entenderam o que eu quis dizer nesse ponto? Então, eu preciso sim olhar com um pouco mais de compaixão para essa pessoa. Eu preciso sim olhar para ela e falar assim, tá tudo certo, vamos tentar de novo? E por que eu julgaria? A gente tem muito hábito de fazer isso, principalmente porque é um criminoso, porque foi julgado pela lei dos homens. E aí, a gente lê aqui, ó. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Então é isso que eu falei. Não cabe a nós julgar. E Deus não julga. Ele separa o joio do trigo. E ele vai trabalhando ali. E como que a gente aprende as coisas? Vivendo, né? Então a gente vai passar por provas, a gente vai passar por testes. É como a escola, que a gente vai lá, aprende, não aprende, repete, né? A vida é uma escola. E a gente está aqui para aprender essa lei do amor. Amar o próximo, amar a mim mesmo, para poder amar ao próximo. E assim, é esse momento que a gente se reúne, né, para estudar o Evangelho, seja aqui na live, seja dentro de uma casa espírita, seja em família, com amigos. É tão importante, né, porque a partir do momento que a gente se reúne para fazer um estudo assim, a gente já transforma a energia que a gente tem. A gente transforma essa energia em amor. Então, já é um primeiro passo para o amor, né? Então, que a gente possa continuar estudando bastante, né? Fortalecendo na fé, para que a gente continue num bom caminho, para que a gente aprenda sempre, né? A Cristiane comentou aqui, ó, não esqueçamos que geralmente o próximo é aquele que temos um histórico de dificuldades afetivas, é uma oportunidade, é isso mesmo. Geralmente a gente tem muita dificuldade com alguém, né? E aí é aquele que a gente fala assim, ai, meu karma, meu teste nessa vida. E aí é isso, é uma oportunidade pra gente aprimorar esse olhar de amor, de compaixão, de perdão, né? Então é isso, né? Esse momento que eu queria falar para vocês é isso. Então, primeiro é a gente aprender a se amar, a se valorizar,
reconhecer quem somos, né? Para que a gente consiga amar ao próximo da melhor forma que Deus quer pra gente, né? E que a gente vai chegar lá e que a gente não desanime da humanidade. Claro, tem coisas que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, eu vou desistir desse negócio. Não. Ressignificar os sentimentos, é isso mesmo, Cris. Sabe, até nessa questão, você olha para uma situação e fala assim, meu Deus do céu, a humanidade não tem mais salvação. Tem porque nós podemos começar um movimento e nós já começamos um movimento de amor, né? Então vamos continuar nesse caminho para que a gente expanda isso cada vez mais e que em algum momento a gente possa viver nesse planeta onde as coisas são mais amor do que tudo. Lembrando que provavelmente não nessa encarnação, mas a gente vai voltar, né? E que a gente possa voltar num planeta mais amoroso, que a gente possa voltar vivendo esse movimento que é muito bom de amor ao próximo e a nós mesmos, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, a gente tem, acho que um pouquinho de tempo, mas basicamente era isso, né? E que a gente possa continuar seguindo, né? Com esses estudos, e tão bom que a gente pode transmitir assim ao vivo, porque mais pessoas podem acompanhar com a gente, né? Então, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, novamente vou agradecer, e convido vocês a gente fazer uma prece de encerramento, para a gente fechar essa fluidificação da água. Eu espero que vocês tenham colocado aí. Quem não colocou, quem não pegou uma garrafinha ou uma água, vamos colocar aí agora pra gente fazer a prece final e fluidificar essa água pra gente poder ter uma noite bem tranquila, certo? Ô Cris, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom pra mim também, muito obrigada. Obrigada, Ingrid, eu que agradeço. Bom, vamos então agora agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que esteve presente conosco neste momento e que está presente conosco a todo tempo, nos protegendo, nos guiando, nos acolhendo, que possamos nos abrir para essa espiritualidade, para perceber nossos mentores por perto, que saibamos ter esse olhar atento para toda a humanidade, que possamos a cada dia nos abrir mais para o amor, para a humildade, para o perdão, para que possamos assim limpar o nosso coração, o nosso espírito e trazer muita energia de paz e de harmonia para nós, para cada um de nós, para quem convive com a gente e para toda a humanidade. Agradeço aos mentores da Casa Lar Servidores de Jesus. Obrigada pela oportunidade novamente. Assim seja. Obrigada. Gratidão, pessoal. Ju, a live vai ficar gravada para todos, né, que estão aqui. A live vai ficar gravada aqui na página Lar Servidores de Jesus. Quem quiser pode assistir de novo. Tem muitas lives aí muito interessantes de antes, né, que já foram feitas. E é isso. Eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes, tá bom? Um beijo, boa noite. Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau.